A partir de agora, na Jequié-FM, você vai ouvir o programa Semente da Fé, uma realização da IFRA, Família, Restauração e Amor. Apresentação, Pastor Gerson Barros, programa Semente da Fé, porque uma pequena semente de fé pode transformar a sua vida. Você plantou e um novo tempo a ti chegou. Bom dia, irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, mais um programa Sementes da Fé. Hoje, Dia dos Pais, 9 de agosto de 2026. Aproveitar para parabenizar a todos os papais da terra e principalmente agradecer ao meu Pai Celestial, que me deu vida, que me libertou, que me curou, que me amou e que tem me sustentado pela sua graça através do seu Filho Jesus. Parabéns, papais, neste dia maravilhoso. Aproveitem com seus filhos, em nome de Jesus. Continuemos a imersão no Sermão do Monte com o nosso querido irmão mais velho, Jesus Cristo. Cristo e o cumprimento da lei, a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Baseado em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Aqui quem vos fala é o pastor Gerson Barros, da IFRA, Igreja Família Restauração em Amor, situado na Avenida das Formigas, número 231, Sanville 1, Jequié, Bahia. E aproveito também nesse dia maravilhoso do Dia dos Pais para convidar todo cristão, todo aquele que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, para estar conosco no dia do evangélico, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Serão 4 noites maravilhosas na presença de Deus para louvarmos, exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. Uma realização da OPEG, a Ordem dos Pastores Evangélicos de Jequié. Mas irmãos e irmãs, ouvintes da Jequié-FM, abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20, que diz assim, a palavra do nosso Senhor e Salvador: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por este dia. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, todos os papais da terra, para a honra e glória do teu santo nome, dando sabedoria e capacidade de educação, reverência e presença para a honra e glória do teu santo nome. Amados e queridos ouvintes, nós precisamos compreender que Jesus não veio abolir a lei de Deus, mas cumpri-la perfeitamente.
revelando que a verdadeira justiça do reino nasce de um coração transformado e não apenas da observância exterior de regras religiosas. Que não vivamos a religiosidade, mas que sejamos transformados na espiritualidade de Cristo Jesus. Após apresentar o caráter do discípulo de Cristo nas bem-aventuranças, a sua missão como sal da terra e luz do mundo, Jesus trata agora de um assunto que gerava muitas dúvidas na sua época. Entre os judeus, fariseus e saduceus, escribas, alguns pensavam que eles estavam anulando a lei de Moisés. Seus ensinamentos pareciam diferentes da tradição dos escribas e dos fariseus. Por isso Jesus declara de maneira clara. Jesus faz uma declaração objetiva. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Cristo não veio destruir a palavra de Deus, veio revelar o seu verdadeiro significado. Enquanto os líderes religiosos valorizavam a aparência, Jesus enfatizava a transformação interior. O reino de Deus não é construído sobre uma religiosidade superficial, mas sobre uma vida rendida ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos render, e a palavra de Deus nos revela que quem nos convence é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. O versículo 17, Jesus e o cumprimento da lei. Não vim revogar, mas cumprir. Toda a Escritura apontava para Cristo. As promessas apontam para Jesus. As profecias também apontam para Ele. Os sacrifícios, os sacerdócios, as festas, tudo encontrava seu pleno cumprimento na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele foi o único homem que viveu em perfeita obediência à vontade do Pai. Aquilo que ninguém conseguiu cumprir, Jesus Cristo cumpriu perfeitamente. Nossa salvação não está baseada em nossos méritos, mas na perfeita obediência a Cristo. Precisamos entender que o obedecer à palavra de Deus, obedecer ao seu Filho, que é o cumprimento perfeito da vontade do Pai, o propósito do Pai, a missão do Pai. Por isso que temos que estar em Jesus para obedecermos e cumprirmos a sua vontade. O Espírito Santo vai nos aperfeiçoando e nós vamos tendo transformado e gerando em nós uma nova identidade em Cristo Jesus. E o versículo 18 do capítulo 5 do livro de Mateus, pastor. A palavra de Deus é eterna, até que o céu e a terra passem, não será mudado absolutamente nada. Jesus afirma que nem o menor detalhe da palavra deixará de se cumprir. O que isso revela para mim e para você? A autoridade das Escrituras, a autoridade da palavra de Deus. Revela também a sua perfeição, revela a sua confiabilidade e revela a sua permanência. Tudo passa, exceto a palavra de Deus. Vivemos em uma sociedade onde opiniões mudam constantemente.
Mas a palavra de Deus permanece firme, permanece constante. O que Deus falou continua sendo verdade e sempre será a verdade. O discípulo maduro constrói sua vida sobre a palavra de Deus, sobre o alicerce que é a pessoa bendita de Cristo, porque Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, e não sobre opiniões alheias, opiniões da sociedade, opiniões da cultura, opiniões quaisquer que sejam. Nós temos que ser orientados, nós temos uma bússola, e a bússola é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Esta é a nossa bússola. Nós que estamos com a maturidade espiritual, precisamos construir a nossa vida, meu irmão e minha irmã, ouvintes da GQE FM. Um alicerce baseado na palavra, nos princípios do reino de Deus. E o versículo 19 do capítulo 5 do livro de Mateus, pastor. O discípulo valoriza toda a palavra. Jesus alerta sobre o perigo de desprezar os mandamentos de Deus. Não existem mandamentos sem importância. Toda a escritura é útil para ensinar, corrigir e conduzir o povo de Deus. Além de obedecer, o discípulo também ensina outros a obedecerem. Sua vida confirma as suas palavras, as suas mensagens, o seu discurso é confirmado. Por onde? Pela palavra, pela obediência, como discípulo de Cristo, na praticidade da palavra de Deus. Precisamos ler, precisamos conhecer e precisamos praticar, porque ela é quem nos corrige, ela é quem nos alerta, ela é quem vai trazer todo o ensinamento, toda a correção, porque a palavra de Deus, ela tem utilidade 100% na minha e na tua vida. Precisamos estar dispostos e disponíveis para não só render-se ao reino de Deus, mas conhecer e prosseguir em conhecê-lo, como disse o profeta Oséias. A autoridade do cristão nasce quando aquilo que ele ensina é confirmado pelo seu testemunho. É confirmado na sua praticidade daquilo ao qual foi lhe dado, daquilo ao qual foi lhe confiado. A justiça dos fariseus era exterior. Os escribas e os fariseus, amados irmãos e irmãs, ouvintes da GQE FM, eram conhecidos por sua disciplina religiosa. Eles jejuavam, oravam, conheciam profundamente a lei. Entretanto, muitas vezes, seu coração estava distante de Deus. Jesus não condena a obediência. Jesus condena a hipocrisia. Religião sem transformação produz orgulho, presunção, altivez. O relacionamento com Deus Pai produz humildade, intimidade, relacionamento. Deus olha primeiro para o coração e depois para as atitudes, por causa da minha e da tua intencionalidade no reino dele. Qual é a minha perspectiva em relacionar-se com Deus Pai? É uma perspectiva só para eu receber bênçãos? Só para eu receber aquilo que eu desejo e quero? Ou meu relacionamento com o Pai é um relacionamento íntimo e pessoal com Ele? Uma intimidade com o Pai, por amor ao Pai e não pelo aquilo que o Pai pode me dar. Casou bem hoje, Dia dos Pais, os filhos se relacionam na intimidade com os pais,
por aquilo que o Pai pode dar, ou pela pessoa, pelo ser que o Pai é. Precisamos refletir nesta manhã para galgarmos patamares maiores, para que possamos estar na espiritualidade de Cristo. Cristo não veio desfazer, não veio descumprir a lei. Ele veio cumprir, obedecer e mostrar o seu verdadeiro sentido da lei, que é o sentido espiritual. Deus tem olhado para mim, tem olhado para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor é como chama de fogo, estão em todos os lugares. Então, como está o meu e o teu coração? Como está o meu e o teu comportamento? Para que não estejamos agindo da mesma forma que os fariseus agiam. Precisamos externalizar aquilo que está dentro de nós, aquilo que foi revelado a nós, aquilo que foi colocado em nós. O Espírito Santo de Deus vai varrendo, vai limpando, vai libertando tudo o que é terreno. Todos os ditames do mundo vão caindo por terra para entrar a lei de Deus, para entrar a obediência a Deus, para entrar todo o propósito e a missão, para que eu e você assumamos a responsabilidade de cumprir a palavra de Deus. Mas nós não queremos esvaziar, mas nós não nos queremos renunciar. Renunciar o quê? O nosso eu. Para que o Espírito Santo de Deus opere em nós e através de nós. E o que o versículo 20 do capítulo 5 do livro de Mateus: uma justiça que excede, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus. Jesus não pede uma quantidade maior de boas obras. Não é isso. Ele fala de uma justiça diferente. A justiça do reino de Deus. Quando é que ela nasce? Para que eu e você viéssemos a fazer a diferença na presença do Pai. Quando verdadeiramente e genuinamente eu e você nos arrependemos. Quando é que a justiça de Deus nasce? Pela fé. Quando eu e você adquirirmos a fé verdadeira. Quando é que ela nasce? Da regeneração, na permissão do esvaziar-se e permitir que o Espírito Santo de Deus nos reconcilie com o Pai, nos regenere para a honra, glória e exaltação do nome do nosso Senhor. E quando é que a justiça do reino de Deus nasce? Da ação do Espírito Santo, aperfeiçoando a mim e a você. E o nome do Senhor, Deus e Pai, será glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. O cristão obedece porque ama, mas só ama porque o Pai nos amou primeiro. Não obedece apenas para parecer santo. A verdadeira santidade começa no interior e transforma o exterior. E transforma o ambiente ao qual eu e você estamos inseridos. O que nós estamos querendo dizer nesta manhã é que a verdadeira santidade, ela nasce de dentro para fora. E quem vai dizer se você é santo ou não é você mesmo. Não é se auto-adjetivando, que os outros digam. E aí a transformação exterior é quando as pessoas ao seu redor começam a perceber o seu comportamento, a forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você se relaciona, a forma que você trata
todas as adversidades, lutas e tempestades na sua vida? De que maneira você tem reagido a tudo que acontece contigo? Isso vai demonstrar se você está transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Quando Cristo governa o meu e o teu coração, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM, a obediência deixa de ser um peso e torna-se uma expressão de amor. É na amabilidade, é no amor ao próximo, porque ele é meu próximo, ele não é meu diferente, ele não é o meu concorrente. Ele é meu irmão, ela é minha irmã. E precisamos, em nome de Jesus, deixar Ele governar, dominar o meu e o teu coração. E essa obediência não será mais um fardo, será uma expressão de amor no reino de Deus. Qual a síntese desses 4 versículos aos quais nós lemos, pastor? Porque Jesus tem nos ensinado. O Sermão da Montanha é mostrando como eu e você devemos viver, devemos nos comportar dentro dos princípios do reino de Deus. E Jesus nos ensina a mim e a você que Ele é o cumprimento perfeito da lei. Tudo de Gênesis a Malaquias na Antiga Aliança refere-se a Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo. A palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imutável e ela é eterna. Por quê? Porque é palavra do Eterno. É a palavra de Deus. O discípulo honra toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, aquilo que foi nos dado. Toda a palavra de Deus precisamos honrar, conhecer, aprender e persistir, perseverar em conhecer. O que mais Jesus pode nos ensinar? Que Deus rejeita a religiosidade hipócrita. Deixemos de ser falsos, hipócritas, mentirosos, porque Deus ama aquele que obedece, aquele que está disposto a cumprir a sua vontade. Precisamos, em nome de Jesus, lançarmos por terra toda religiosidade que não agrada ao Pai. O que mais Jesus nos ensina? Que a verdadeira justiça nasce de um coração transformado. Por quê? Porque a justiça humana, a justiça terrena, não passa de trapo de imundícia. Mas a verdadeira justiça, que é a justiça do reino de Deus, que é o Espírito Santo de Deus transformando o meu e o teu coração, aí sim é a justiça perfeita, a justiça do reino celestial. O reino de Deus não é uma lista de regras, como muitos pensam, a lei dos crentes. Não é. Isso é ignorância, falta de conhecimento. E meu povo erra na terra por falta de conhecimento. O reino de Deus não é regras, é uma nova vida produzida pela graça de Jesus Cristo. É uma nova identidade em Cristo Jesus. É a graça de Jesus. É o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quais aplicações e perguntas para reflexão nesta manhã, pastor? Minha obediência a Deus nasce do amor ou apenas da obrigação? Tenho valorizado toda a palavra de Deus ou apenas os textos que me agradam, as caixinhas de promessas? Porque tem gente que parece que lê a Bíblia como caixinha de promessa. Só vê os textos que lhe agradam e não os textos que lhe confrontam.
e não os textos que lhe corrigem, que confrontam o seu pecado. E precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos confronte. Demonstre que eu sou Jacó. Demonstre na sua palavra que eu fui Adão, que eu fui Eva, que errou quando deu ouvido à serpente. Nós precisamos reconhecer diariamente o nosso pecado por obediência a Deus e não apenas por obrigação. O que é que você tem valorizado mais, meu irmão? Aquilo que apraz o seu coração ou o que apraz o coração do Pai? Ou o cumprimento e a missão do reino de Deus? Minha vida revela uma transformação interior ou apenas uma aparência religiosa? As pessoas enxergam Cristo em meu caráter ou apenas na minha religiosidade? Como tem sido? Como as pessoas enxergam a mim e a você? De que maneira sua família, comunidade, seu trabalho, sua escola, sua faculdade, aonde você coloca a planta de seus pés, de que forma as pessoas te enxergam? Com o caráter de Cristo ou apenas como um religioso? Jesus não veio estabelecer uma nova religião, meu irmão, minha irmã, ouvintes da GQE FM. Veio revelar o verdadeiro caminho para Deus. As veredas da justiça é o que ele veio revelar. O caminho que nos conduz à eternidade. Porque a lei apontava para Cristo. Cristo revelou o coração do Pai. A justiça que salva não é conquistada por méritos humanos. Ela é recebida pela fé e produz uma vida de santidade. O verdadeiro discípulo não busca apenas cumprir regras, busca agradar ao Pai que transformou o meu e o teu coração. É na transformação diária. Não é porque eu me converti hoje que eu já sou uma pessoa transformada. É uma construção, é um processo na minha e na tua vida. Por isso que tem que ser incessantemente, permanentemente, persistentemente. A verdadeira justiça não é demonstrada apenas pelas mãos que obedecem, mas pelo coração que ama a Deus acima de todas as coisas. Precisamos entender que o amor ao Pai é que nos torna amáveis e na possibilidade de amar o próximo. O verdadeiro amor nasce de Deus, porque Deus é amor. Chegamos em mais um final de um programa Sementes da Fé pela GQE FM. Que essa palavra fortaleça a sua caminhada e desperte o seu coração, o desejo de viver uma fé autêntica, firmada na palavra de Deus e na graça de Jesus e na comunhão do Espírito Santo. No próximo programa, domingo que vem, estudaremos Mateus capítulo 5, dos versículos 21 a 26, com o tema A Raiz da Ira e o Caminho da Reconciliação. Veremos que no reino de Deus, a verdadeira santidade começa no coração e se manifesta nos relacionamentos. Que Deus o abençoe ricamente. Até o próximo domingo com o programa Sementes da Fé. E lembre-se, o que Deus não fizer, ninguém mais faz. E até domingo que vem, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso programa Semente da Fé, palavra abençoada, apresentada pelo pastor Gerson Barros. Até o nosso próximo domingo.